Eu sou o Rodrigo, winemaker da Entrevilas, e gostaria de convidá-los a conhecer o meu trabalho que faço aqui a 1.600 metros de altitude para produzir este vinho artesanal, cheio de personalidade. A gente tem uma singularidade aqui, porque estamos numa região que chove muito e era difícil conseguir produzir vinhas sem uso de defensivo, sem uso de agrotóxico. E a gente conseguiu, né? Por incrível que pareça, uma produção de uvas de uma forma muito equilibrada com o meio ambiente, porque nós usamos essa cobertura plástica que deixa a uva totalmente protegida da chuva. E as doenças, em geral os fungos, eles vêm por conta da umidade. Então essa cobertura, ela protege permanentemente as vinhas do contato da água da chuva direto na folha. E eu não tenho necessidade de pulverizar. Os botões florais já estão começando a vingar as bagas, né, das uvas, né? Essa é uma Shiraz, está bem vigorosa. Mas o que é importante é isso, a folha está sadia. Você não tem nenhuma mancha, nenhuma pinta de oídio, de míldio. A gente tem a água que corre, que desce, né? Ela percola pelo solo livremente. E ainda que não vai ficar na folha, mas ela cai no chão. E as raízes são muito profundas, né? Tem raízes de 2, 3 metros de profundidade. Então ela é uma planta que está adaptada às condições desérticas, né? Então eu não preciso irrigar. Só no começo, quando você planta, é importante fazer uma irrigação quando a raiz está pequena. Depois pode ser a seca que for que ela sobrevive. O calor que fica aqui dentro, que é um pouco mais quente do que aqui fora, dentro do plástico, favorece a maturação da uva, a concentração dos açúcares, né? Então você tem um álcool de melhor qualidade no final do processo de vinificação. Os cachinhos acabaram de ser fecundados, né? Então eles estão com as bagas recém-formadas. Esse estágio até a colheita são 100 dias o processo de maturação. E a gente colhe a Cabernet Franc em princípio de abril, final de março. A maturação dela está acontecendo justamente num período em que a gente tem uma seca, que é entre fevereiro e março. Depois, no final de março, costuma ter chuvas. Então eu pego um período que é excelente para maturação. Então a gente consegue ter uma maturação perfeita dessa uva aqui, pelo menos nos últimos anos. Assim como a Pinot, que amadurece muito cedo e sai do período mais chuvoso. Nessa época a gente tem que tirar o excesso de ramada, né, de brotos verdes que drenam a planta e ela fica muito vigorosa. Então a gente tem que estar tirando toda essa parte vegetal para poder concentrar a energia no desenvolvimento dos cachos de uva. Então é preciso fazer essa poda verde agora no verão. Então todas as videiras são podadas para ficar sem os ramos laterais e os ramos em excesso. A Cabernet Sauvignon, a maturação dela é bem tardia. Eu considero a uva mais difícil de trabalhar. Por outro lado, é a uva que mais surpresas ela tem me dado, porque os vinhos estão ficando muito interessantes, muito enigmáticos, né? Por assim dizer. Nota-se que ela nos últimos anos tem sido muito boa e a planta ganhou muito porte. Ela está ficando uma vinha muito sadia e bem produtiva também. E a Cabernet Sauvignon, é a uva universal, né? Apesar de tantas dificuldades e tantas recomendações contrárias, mostra que aqui é um bom lugar para produzir vinhos de altitude.
vinhos finos, vinhos com muita personalidade. Nós estamos indo para 10 anos já nesse primeiro vinhedo. E temos outros vinhedos implantados também com 3 e 2 anos de idade. A maturação da uva, na fase mais avançada, a temperatura aqui na serra, à noite é muito fria. Mesmo no verão, nos dias quentes, a noite é fria. Então dia quente, noite frio. Isso faz o quê? Uma amplitude térmica que vai acabar engrossando a casca da uva. Porque ela dilata, retrai, dilata e retrai. E aumenta o fluxo, diminui o fluxo. Então faz com que as cascas fiquem muito grossas e fiquem concentradas de nutrientes nas cascas. E a gente consegue, consequentemente, no processo de vinificação, extrair algumas características diferentes do que uma uva de clima mais quente ou de lugares que não tem um verão com menos amplitude térmica. Por isso o vinho de altitude tem as suas características, né? As suas singularidades.